Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E na entrevista de hoje estamos recebendo nosso querido companheiro de Rotary, Márcio Medeiros. Seja muito bem-vindo ao Mão na Roda. Obrigado, Paulo. Obrigado, meus amigos, pelo convite, pela consideração. Eu sou fã incondicional desse programa, que já beira aí seus 20 anos de edição, né? Exatamente. E eu já tive a oportunidade de participar em outras vezes, outras oportunidades, e considero esse modelo de vocês, assim, fantástico, tanto que estou copiando, espalhando para Marília, Assis, Bauru, até para Presidente Prudente, que não tem TV Câmara, mas eles têm lá um canal no YouTube bastante interessante, e é bem provável que nessas cidades tenhamos um programa que é oriundo aqui de Tupã, em virtude da excelente qualidade e da periodicidade, que eu acho mais importante. Com certeza, excelente, Márcio. E aqui também deixo registrado o meu agradecimento ao nosso primeiro apresentador do Mão na Roda, né? O nosso querido amigo Paulo Ricardo Soares, também foi governador do Rotary. Depois também tivemos o João Elias também, que foi outro grande companheiro de Rotary que mudou de Tupã já tem um tempinho, verdade, né? Verdade. E depois acabei assumindo essa posição aí, né? Com muito orgulho e carinho. Tá em boas mãos. Muito bom. Então veja só, você que está nos assistindo, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre o Márcio Medeiros, conta pro pessoal, quem é então o Márcio Medeiros? Olha, eu venho do rádio, eu trabalhei no rádio muitos anos, meu pai foi dono de rádio, de jornal, eu cresci nesse ambiente, e, evidentemente, me formei dentro desse local que me é bastante familiar. Eu sou radialista, sou jornalista, sou empresário, tenho 59 anos de idade, sou casado, tenho um casal de filhos, sou um entusiasta tanto da vida quanto do Rotary. E, evidentemente, o Rotary tem um significado bastante importante para mim. Eu tive algumas experiências ao longo desse tempo que eu estou na organização, desde o dia 1º de maio de 2001, e é evidente que essas experiências, a cada uma delas, me fortalecem ainda mais dentro da organização. Hoje eu vejo o potencial do Rotary, eu sempre tive a vontade de ajudar as pessoas e aprendi que através do Rotary eu consigo fazer isso de âmbito mundial. Eu sou um estudioso, né? Eu gosto da literatura rotária, já estive presente no Conselho de Legislação do Rotary em Chicago, já fui governador do distrito, já fui governador assistente, já fui presidente 2 vezes, serei presidente agora no novo clube que estou, né? Uma experiência que vai me ser bastante interessante, porque é a primeira vez que serei presidente pós-governador, né? E já representei o presidente do Rotary Internacional 6 vezes, já tive oportunidade como coordenador nacional do Rotary, viajar pelo Brasil e também exterior, falando sobre o Rotary, exatamente dentro dessa área de comunicação, que é uma área que o Rotary tem uma certa dificuldade, em virtude de ser bastante complexa, né? E de não ter assim, elementos humanos dentro do quadro associativo, né? Radialistas, jornalistas, publicitários, gerentes de marketing, essas coisas todas, e agora com as mídias sociais, né? Então, a organização em si, ela tem uma certa dificuldade, os clubes padecem um pouco com relação a essa questão. E eu venho, né, Paulo, visitando clubes e distritos, passando a minha mensagem da importância do Rotary, da comunicação sadia e correta dentro do Rotary, para o Rotary e, obviamente, na comunidade, exatamente para que as pessoas saibam um pouco mais, ou melhor, o que é o Rotary e o que o Rotary faz. Perfeito, excelente contextualização, Márcio. Inclusive, sempre quando a gente fala sobre o distrito 4.510, que é o distrito que Tupã faz parte, né, é inevitável a gente não citar o nome do querido governador Márcio Medeiros, né, que sempre está desenvolvendo palestra, falando sobre desenvolvimento de quadro associativo, imagem pública, né? Então, olha, é uma honra a gente ter alguém aqui, né, desse calibre para falar sobre Rotary. E já a primeira pergunta, para quem está nos assistindo e não sabe o que é Rotary, como que a gente pode falar o que é, como que se define o Rotary então?
O Rotary, ele reúne líderes, discute problemas e aponta soluções. Essa é a forma mais sintética que eu conheço de falar sobre o Rotary. Quando eu digo assim, o Rotary reúne líderes, todo o Rotary Club é formado por lideranças. Mas não é aquela liderança, Paulo, de ser o mais bonito, o mais rico, o mais poderoso, o mais popular. Não, é a liderança servidora. Sabe aquele líder que sabe ouvir, aquele líder que sabe falar, aquele líder que sabe se colocar no lugar do outro? É esse líder que a gente quer para os nossos clubes. E, infelizmente, está difícil encontrar esse pessoal. Ele está presente na comunidade, em qualquer segmento, mas nós, rotarianos, temos uma certa dificuldade nesse sentido. E as nossas reuniões semanais, independente de ter sede ou não, sempre há um local agradável para se reunir. Não há necessidade de ter almoço, jantar, café da manhã, ceia, lanche, não há, né? Ou seja, eu combato essa mentalidade de jantarianos, eu abomino esse tipo de nomenclatura, porque a finalidade não é comer, a finalidade é discutir os problemas da comunidade. Então as nossas reuniões, elas devem ser atrativas, agradáveis, devem ser animadas, divertidas, mas seguindo o protocolo rotário, né? O fato da reunião ser pautada dentro de um protocolo não quer dizer que ela tem que ser chata. Às vezes a forma de condução transforma a reunião em chata. Então a culpa é de quem conduz a reunião, não da organização. E hoje, com o advento da internet, as nossas reuniões elas podem ser híbridas, né? Ou seja, com transmissão via YouTube, via Zoom ou até mesmo Google Meet, aquela ferramenta, aquela plataforma que o clube escolher, para você ver como ela pode e deve ser dinâmica. Agora, o mais legal, para que você entenda, amigo telespectador, o que é o Rotary, é a questão do investimento social. Rotary, Paulo, não faz filantropia, não faz assistencialismo, não faz beneficência. Inclusive, até eu sempre jogo um questionamento para as pessoas, no sentido de qual é a diferença do Rotary com a maçonaria? Qual é a diferença do Rotary com o Lions Internacional? Qual é a diferença do Rotary com os grupos de igreja, associações de bairros, grupos estudantis? Porque muita gente, inclusive rotarianos, pensam que é tudo igual, e não é. A nossa diferença com essas outras organizações é que nós temos recursos financeiros, e não é pouco, muitos recursos. Bilhões de dólares à disposição. Só que os clubes encontram dificuldades por falta de conhecimento para conseguir utilizar esses recursos, que são os nossos programas de subsídios globais. Um investimento mínimo através da nossa fundação, a The Rotary Foundation, Paulo, é de 30 mil dólares. Cara, é muito dinheiro. Com certeza. Imagine um investimento aqui em Tupã de 30 mil dólares. Vai impactar, não vai? Agora, o que eu chamo de festa da pipoca movimenta o clube. É mais agradável, é mais divertido. É um companheirismo. Exato, que faz parte, mas não é a essência. E, infelizmente, alguns clubes colocam nessa festa da pipoca toda a energia que o clube tem. Sendo que, por falta de conhecimento, a gente poderia conseguir recursos financeiros, no mínimo de 30 mil dólares e no máximo de 999 mil dólares. Olha o impacto que isso pode trazer para a nossa sociedade. Não tenha dúvida, né? Então, quando eu falo sobre o Rotary, eu procuro mostrar exatamente esse outro lado. E não esse lado que o pessoal já está bastante massificado. E, infelizmente, a gente acaba fazendo filantropia, assistencialismo, beneficência, por desconhecer as ferramentas que a nossa organização oferece. Por desconhecer os programas que o Rotary tem. Mais de 126 programas nós temos à disposição. Então imagina você, Paulo, seu clube, por exemplo, se começar a focar somente nos programas que o Rotary desenvolve,
os chamados programas estruturados, vocês não vão conseguir trabalhar de tanto serviço que vocês vão ter. Exato. Por isso que precisa até desenvolver um quadro associativo e ter mais pessoas atuando dentro do Exato, clube. não resta a menor dúvida. Quanto mais pessoas, menos sobrecarga. Exato. Existe um clube em Bombaim, na Índia, sabe quantos associados? Não. 1000 associados. Nossa, nem imagino isso. Você faz ideia, Eu Paulo? acredito que não, a gente não tem nem espaço físico, aí por isso que pode até ter utilizado outras plataformas de reunião, né, até de forma online. Não, mas a média nos Estados Unidos é 500, 600, 700 Gigantesco. rotarianos. Então, a nossa organização, ela é gigante. Ela está presente em 220 países. Só aqui no Distrito 4.510, que você se referiu, são 38 municípios, são 67 clubes, 1.540 pessoas que fazem parte da nossa organização. Então, veja que o Rotary é grande. E por ser grande, ele teria, entre aspas, que atuar de maneira grandiosa. Perfeito. Mas, infelizmente, e essa é uma reclamação, e essa é um trabalho que eu faço junto aos clubes, de levar o conhecimento. Hoje nós temos a Central de Aprendizado, que é um sistema online, que você aprende Rotary de maneira divertida, rápida, gratuita, a hora que você quiser. Se você tiver que interromper, dá para você interromper e depois continuar. Cara, não dá para dizer que é difícil conhecer o Rotary. Hoje em dia não dá. Por isso que eu chamo que alguns rotarianos são preguiçosos, porque querem tudo, né? Mão beijada, tudo feito, tudo pronto, não querem estudar, não querem pesquisar. E quando a pessoa estuda, pesquisa, conhece o Rotary, deslancha. O impacto é ilimitado. Ilimitado. Exatamente. Paulo, exatamente. E vale reforçar, inclusive, você que nos assiste, né, que todo rotariano que está dentro de um clube do Rotary, né, para realizar esse trabalho junto à comunidade, não recebe nenhum salário. Não recebe, né, Márcio? Então... outro conflito. Nós, presta atenção, pessoal, nós não somos voluntários. Porque o conceito de voluntariado nos Estados Unidos, que é onde vem a nossa cultura, é muito diferente do brasileiro. Então, nós não podemos nos considerar voluntários. Até porque, Paulo, quando você entrou no Rotary, você assumiu alguns compromissos. Só o fato de você assumir compromisso já deixa de você ser voluntário. Porque o voluntário faz o que quer, quando quer, como quer e onde quer. Exato. No Rotary, não. No Rotary você tem prazo, você tem cargo, você tem que preencher formulário, tem que fazer relatório, tem que participar de alguns eventos estratégicos, importantes, administrativos. Então veja você que não é um voluntário assim, como a gente imagina. Sim. Como é o voluntário da igreja, como é o voluntário estudantil. Não é. Então o rotariano tem que ter essa consciência, que ao entrar no Rotary, ele assumiu um compromisso, que é de trabalhar para a humanidade, utilizando os programas e os produtos do Rotary. Perfeito. E ao que diz respeito à imagem pública do Rotary, primeiramente, qual que é a importância da imagem pública, né, para o clube e qual que é a importância também do Rotary mostrar o que ela faz para a sociedade? Eu fui coordenador do Rotary, da imagem pública, durante 5 anos e visitei o Brasil inteiro falando sobre o Rotary. Manaus, Fortaleza, Ceará, Natal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, visitei. Naquela época éramos em 38 distritos, hoje nós somos em 31. Né? Rapaz, foi um período tenso, viu, Paulo? Tenso, né? Distancia da família, dos amigos, dos trabalhos, né? Mas foi gratificante porque eu consegui levar essa mensagem. O trabalho da imagem pública, apesar de ter o termo pública, é mais interno do que externo. Porque o divulgador do Rotary é o rotariano. Então o conhecimento precisa chegar até o rotariano para ele dizer na comunidade o que é o Rotary e o que o Rotary faz. As pesquisas mostram que cada 10 pessoas, 6 não sabem o que é o Rotary. Exatamente porque o rotariano não sabe dizer o que é o Rotary. O que é o Rotary? Reúne líderes, discute problemas
e aponta soluções. Então, o fato de ser imagem pública, algumas pessoas pensam que é divulgar o que o clube está fazendo, é mostrar o trabalho do Rotary. Tudo bem, aí você mostra a festa da pipoca, ou só a festa da pipoca, o que a comunidade pensa? Que é só isso. Que é só pizza, costelada, feijoada, essas coisas. Que é legal, eu gosto também, mas não é só isso. Perfeito. Tem que ter os programas de subsídios globais. Tem que ter um NRDC, tem que ter um programa do IEP, tem que ter Rotaract, tem que ter Interact, entende? Tem que ter uma série de situações em que a gente pode perfeitamente desenvolver dentro da comunidade, desde que os rotarianos tenham conhecimento. Perfeito. Como eles não têm conhecimento, limitam-se a fazer a festa da pipoca e divulgar a festa da pipoca. Agora, a imagem pública, ela deve colocar nos clubes algumas situações, porque nós precisamos, Paulo, falar mais do Rotary no Rotary. Se existe um lugar para conhecer o Rotary, é o clube. Com certeza. Entende? Não é a internet. De capacitação também. Né? Então, a imagem pública, ela tem que cuidar para que no clube se fale do Rotary, seja através da informação rotária, seja através da instrução rotária e seja através da educação rotária. Sabe aquela parte inicial da reunião? Secretaria, tesouraria? Sim. Qual que é o meu conselho? Colocar esses 3 itens no início da reunião. O que é a informação rotária? É fato, é a notícia. E aí, bicho, é a revista. Não tem ferramenta melhor para mostrar a grandiosidade do Rotary do que a nossa revista Rotary Brasil. O que é educação rotária? É comportamento. Você tem filhos, Paulo? Ainda não. Ainda não. Quando você tiver filhos, você vai perceber que o filho, ele é educado na família, não é na escola. Escola, você é professor, sabe disso, a pessoa é alfabetizada. Mas a educação vem dentro de casa. A criança vê o comportamento do pai, da mãe, do tio, da tia, do irmão, avós. Sim, pelo exemplo também, né? O novato, quando entra no Rotary, ele vê o comportamento dos rotarianos do clube dele. Então, a educação rotária é explicar por que a gente tem que usar o nosso distintivo, o nosso PIN, a diferença entre distintivo, PIN e voto, por que tem o sino, por que fazemos saudação às bandeiras, por que nos chamamos, né, de companheiros. Enfim, as pessoas dentro do clube precisam preparar os rotarianos. Muita gente pensa que é a governadoria. Não é. É o clube que prepara os rotarianos. E olha que coisa complicada. O clube não prepara, convida qualquer um para entrar no Rotary, e Rotary não é lugar para qualquer um, certo? Com certeza. O cara vira presidente, o clube definha. Aí esse cara chega à governadoria. A governadoria declina. Então a gente precisa preparar novos líderes, novos rotarianos, mas é o clube que precisa fazer o básico. Você, professor universitário, você acha que está sofrendo isso. Pelo menos a minha esposa, que é professora, fala muito disso. Que o jovem não vem preparado para a universidade. Exato, chega com muitas dificuldades, É o que está acontecendo, né, Paulo, com o Rotary. Os clubes não estão preparando os rotarianos. Ferramenta tem, oportunidade tem, momento tem, mas não tem feito. E aí o que acontece? O cara fica 20, 30 anos dentro do Rotary e não sabe dizer o que é o Rotary e o que o Rotary faz. Muito bem. E diante dessa contextualização também, né, Márcio, é que nós temos esse trabalho de difundir a imagem pública do Rotary. Tem sido, de fato, uma grande dificuldade, né? Mas agora, com a sua opinião, com o advento das mídias sociais, esse trabalho da imagem pública do Rotary, né, tem sido um trabalho mais fácil? Sim. Vamos dividir em 2 partes, a interna e a externa. A interna é capacitação, Perfeito. Como você bem sabe disso. É central de aprendizado, é o respeito à informação, educação, instrução rotária. A instrução rotária é outro detalhe importante, porque muita gente entra no Rotary e não sabe a regra do Rotary.
não conhece o estatuto, não conhece o regimento interno. E a instrução é exatamente a oportunidade da gente conversar sobre isso. Então, a imagem pública ela tem essas duas vertentes, interna e externa. A interna é capacitação, agora a externa é a demonstração. E aí, cara, é mídia social. Porque ela é gratuita, porque ela é fácil, maioria, ou pelo menos algumas pessoas do clube, sabem mexer, Sim. ou pelo menos o básico, talvez não conheçam os recursos para monetizar, para impulsionar, para desenvolver banners, aquela coisa toda, sofisticados. Mas qualquer coisa que for feito, já está bom. Desde que respeite a marca do clube, respeite a marca da organização, a nossa roda rotária. Nós temos um guia de identidade visual que nos mostra como devemos utilizar corretamente a marca do Rotary, a marca do clube, a marca do distrito, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento para poder saber fazer uma boa divulgação do que o clube está desenvolvendo na comunidade. Perfeito, muito bom, Márcio, bem contextualizado também. Falta mais alguma informação a respeito de imagem pública que os nossos espectadores podem ter acesso e conhecimento? Olha, uma cidade como Tupã, que tem 3 clubes, né? O mais caçulinha e o Caigangues, que eu ajudei a constituir, né? O Tupã e também o Vanuíri, você vê que aqui a gente está muito bem servido de rotarianos, né? Clubes com 30, quase 40 associados, né? Uma média muito boa, né? A cidade já teve prefeitos, vereadores, né? Rotarianos, isso é fundamental, porque mostra exatamente essa questão da liderança, né? Então eu acho que Tupã está muito bem servido. Agora, dá para melhorar? Sempre dá. Agora, melhorar como? Com estudo, com conhecimento, né? E eu, como jornalista, eu acredito que a solução para todos os problemas, todos, até familiar, financeiro também, viu, Paulo? A solução para todos os problemas está na informação. Porque ninguém erra porque quer. Erra porque não sabe. Porque a partir do momento que sabe, quer fazer certo. Correto. Né? Ninguém quer fazer errado. Correto. Né? Então, no Rotary, isso é muito visível. Porque como não é algo prioritário, né? Eu acho que na universidade também, né? Com certeza, exatamente. Né? Que é prioritário, né? Mas no Rotary tem, digamos assim, esse viés, assim, esse relaxamento, né? Por não ser prioritário, não vou estudar, eu não vou ler, não vou aprender, não vou em seminário, não vou isso, não vou aquilo. E aí, quem sofre é o clube e, por consequência, quem sofre é a comunidade, que deixa ou perde a oportunidade de utilizar os programas do Rotary. Perfeito, muito bom, Márcio. E para a gente encaminhar para esse nosso final de bate-papo, conta para a gente qual que é o seu lema rotário favorito. Bom, eu, na qualidade de governador do distrito, na gestão 2011 e 12, eu, durante 12 meses, defendi um lema que lembra muito, ou pelo menos me parece que é copiado lá de uma frase de Sócrates, né? Conheça a ti mesmo para envolver a humanidade. Né? E eu levo isso até com um certo radicalismo dentro do Rotary, porque a hora que o rotariano sabe do seu potencial, ele consegue impactar a comunidade. Né? Ele consegue desenvolver a vida do outro. Ele consegue transformar a vida do outro. Comigo foi assim, Paulo. Quando eu aprendi a utilizar as ferramentas do Rotary, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Porque aqui eu consigo ajudar muita gente e não preciso investir os milhões de dólares que o Bill Gates investe. Né? E olha que ele investe muitos dólares. Sim. Na nossa fundação. Não é em outra fundação. Porque ele sabe da nossa credibilidade. Né? Agora, se eu faço parte de uma organização que está presente em 220 países, se eu faço parte de uma organização que criou a ONU, a Organização das Nações Unidas, se eu faço parte de uma organização que criou a Unicef, se eu faço parte de uma organização que trabalha para a humanidade, que tem 6
frentes de trabalho. Me questionaram certa vez por que nós não trabalhávamos igual os Médicos Sem Fronteiras. Eu achei, né, de uma infelicidade muito grande essa pergunta. Em Campos do Jordão eu estava. Porque Médicos Sem Fronteiras, Paulo, nada contra. É um trabalho maravilhoso. Sim, e muito importante também. Nossos parceiros, inclusive. Só que os Médicos Sem Fronteiras cuidam do quê? Pessoas doentes, saúde. E são médicos, né? A nossa fundação cuida do quê? Da economia, da educação, da saúde, da juventude, do meio ambiente. Então, se existe uma organização que contempla todo o local onde o ser humano está, é a nossa fundação. Greenpeace, fantástico, são nossos parceiros. Mas o Greenpeace cuida do quê? Meio ambiente. Meio ambiente. Preservação do meio ambiente. Entendeu? Cada um no seu quadrado. Agora, a nossa fundação, a The Rotary Foundation, está em todas, 7 ênfases. Exato. Inclusive, você que nos assiste, né? A gente sempre gosta de reforçar cada uma dessas áreas de enfoque, né? Isso. Que é a promoção da paz, combate a doenças, água limpa e saneamento, saúde de mães e filhos, apoio à educação, desenvolvimento econômico e agora, por último, né, também a proteção ao meio ambiente. Percebe como é bem completo? Exato. Né? Eu já colaborei com os Médicos Sem Fronteiras, já colaborei com o Greenpeace, até para saber como que era a sistemática, mas encontrei na nossa fundação, a The Rotary Foundation, mais completo. Né? Então, eu sou daqueles que contribuem mensalmente, cumpro a minha meta, aquela coisa toda, né? E eu sei que o meu pequeno recurso que eu colaboro, eu sei que ajuda. Porque, Paulo, na qualidade de governador, de rotariano do Brasil e do mundo, eu vi a obra do Rotary. Então, eu sei que a coisa é séria. Então, o rotariano simples de clube, quando ele conhece o impacto que o Rotary faz na vida das pessoas, pô, ele se sente orgulhoso, ele se sente, né, realizado. Porque nós, rotarianos, nós desejamos daquele que a gente colabora, ajuda, não é o muito obrigado. Porque, às vezes, Paulo, o cara está numa miserabilidade tão grande que ele não tem nem coragem de agradecer. Mas aí vem a linguagem do coração, do olhar. Eu me emociono muito quando eu vou em APAES, né, asilos, creches, porque aquelas pessoas, elas têm vergonha de agradecer a ajuda nossa, né? Mas no tocar, no abraço, né, no olhar, a gente sente a gratidão. Pelo menos eu sinto. Sim, com certeza. Né? Eu sinto a gratidão e é aquilo que nos motiva. Né? E eu poderia ficar aqui horas e horas falando o significado do Rotary na minha vida, principalmente, né? Seja no nascimento da minha filha, seja no meu infarto, né? Quando eu sofri um infarto, o Rotary me ajudou. Enfim, né? Eu tenho uma dívida impagável com o Rotary. Por isso, Paulo, todas as vezes que você me convidar, eu tenho a obrigação de vir. Porque na qualidade de comunicador social, eu uso as minhas habilidades profissionais para falar da nossa organização. Perfeito. E hoje nós tivemos aqui mais do que uma entrevista, e sim uma aula sobre Rotary. E ó, é verdade, estou disponível, Marília aqui é pertinho. Com certeza. Não tem problema nenhum. A gente agradece e sempre que estiver por aqui, com certeza será muito bem-vindo ao programa Mão na Roda da TV Câmara de Tupã também. E ó, parabéns por esse programa, parabéns pela perseverança do programa, porque afinal de contas um programa mais de 20 anos, é sinal que mais do que deu certo, né? Sim, com certeza. Eu estou há 2 anos em Marília, estou implantando agora em Assis e Bauru, né? O mesmo modelinho, copiei tudo, viu? Copiei tudo. Pode copiar e colar. E já elogiei bastante as suas instalações aqui, e realmente o canal público é o caminho para nós. Sem Aliás, dúvida, não é para o Rotary, tá, Paulo? É para a maçonaria, para a igreja, para todo mundo, porque é público. E o beneficiário tem que ser a sociedade. Total, total. Exato. E é mais uma ferramenta para a gente dizer para a comunidade o que é o Rotary e o que o Rotary faz. Perfeito. Muito bom, Márcio. Bom, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação no programa Mão na Roda. Foi uma honra tê-lo aqui nessa bancada com a gente também. Muito obrigado.
Maravilha, e estou pronto para a próxima. Excelente, muito bom. E você, querido amigo, querida amiga que nos assistiram, muito obrigado também pela sua paciência, pela sua audiência. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com o versículo da Bíblia, e hoje eu trago aqui para todos nós o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: Não façam nada por ambição pessoal, nem por orgulho, mas com humildade, que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Desejo assim que Deus abençoe e proteja você e a sua família. Te desejo uma excelente semana e até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.